estamos ao vivo no Facebook. Já estamos aqui. Boa noite a todos. Olha que prazer imenso estar aqui com todos vocês. Gente, todo mundo que for entrando tem boa noite para a gente. Estou vendo se nós já estamos ao vivo aqui no Face. Não sei se entrou aqui a nossa sala. Ele demora um pouquinho. A Bia já super conhece, né? A Bia já faz tantas lives que eu tô super... Boa noite, pessoal. Estou até procurando aqui para ver se você já entrou também. Entramos já. Ai, que bom. Acabou de entrar, acabou de atualizar. Então, muito bom agora. Então, gente, super boa noite. Vocês que estão entrando, por favor, deem boa noite para nós sabermos que vocês estão online e que a gente está se dirigindo aqui nessa live tão especial, que a gente está um dia antes do Dia Mundial da Obesidade. Então, para quem não me conhece, até as pessoas irem entrando, eu sou a Vanessa Pirolo, eu tenho diabetes tipo 1 há quase 21 anos, também sou jornalista e eu sou coordenadora da Coalizão. A Coalizão é um projeto nosso que envolve 21 associações de diabetes e 2 institutos com diabetes, com a ideia de colocar todas essas associações, institutos, como protagonistas das suas localidades, das suas histórias e da sua atuação na parte de políticas públicas. Então, nós fizemos esse projeto com o intuito de unir as forças dessas 23 organizações, além de, claro, contar com o apoio de várias sociedades médicas, né? E na parte de obesidade, a gente tinha que também trabalhar com a Abeso, que aqui a doutora Jaqueline está representada e já vou apresentá-la daqui a pouquinho. Então, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Espero que vocês visualizem a nossa live e no final, depois de alguns minutinhos, ela vai subir e ela estará disponível tanto no YouTube quanto também no Facebook, e a gente espera que também esteja no Instagram. Então, compartilhe. As nossas redes sociais são Vozes do Advocacy. Então, porque nós unimos 23 organizações até agora de diabetes, e infelizmente, como nós não temos uma organização de paciente adulto com obesidade, então nós reunimos então só organizações de diabetes. Mas a nossa coalizão é uma coalizão que une essas 23 organizações de advocacy, tanto em diabetes como obesidade. E nós queremos muito melhorar, aprimorar o tratamento da pessoa com obesidade e com diabetes em todas essas localidades, como também no Brasil como um todo. Então, a gente tem uma atuação também nacional. Então, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Espero que vocês adorem, gostem dessa live. Espero que vocês também possam responder, mandar perguntas, porque a gente vai responder cada um de vocês. E aí, gente? Todo mundo chegando? Todo mundo aí? Ainda não estou vendo os comentários. Espero que... Eu acho que ele está ligado aqui, o StreamYard, com o YouTube. Então, no Facebook, eu não estou visualizando a entrada. Espero que vocês estejam aqui com a gente, ao vivo. E eu estou olhando aqui, tem um comentário no Face só. A Anne entrou, a Michele também entrou. E aí... Está dando duplicidade, mas eu queria saber quem já entrou. Então, já estamos sendo ouvidos e vistos por muitas pessoas. Então, quer dizer, 3, mas a gente espera ampliar muito mais. Então, para a gente começar, a gente vai falar hoje sobre obesidade. Então, a obesidade é uma doença que, infelizmente, muitas organizações e a sociedade como um todo não visualiza como tal. Então, a gente hoje resolveu fazer uma live porque 4 de março é lembrado o Dia Mundial da Obesidade. E antes era celebrado em outubro, só que a partir de 2020, segundo a World Obesity Federation, eles alteraram a data. Então, a obesidade é um dos principais fatores de risco para várias doenças não transmissíveis, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular cerebral e algumas formas de câncer.
Então, uma pesquisa feita pela Ipsos, que é a terceira maior empresa de pesquisa no mundo, em 30 países, com mais de 22.800 adultos, destacou que no Brasil, 1 em cada 2 brasileiros engordou e ganhou, em média, 6 quilos durante a pandemia. Então, pessoas com obesidade são constantemente envergonhadas e culpadas porque muitos, incluindo médicos, profissionais de saúde, formuladores de políticas públicas também, não entendem completamente a obesidade, que, como todas as doenças crônicas, tem causas profundas e complexas provenientes de fatores alimentares, do estilo de vida, também a parte genética, psicológica, sociocultural, econômica e ambiental. Então, hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto super importante com a endocrinologista a doutora Jaqueline Rizzoli, que ela é diretora da ABESO. Quem não conhece a ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, e ela é também médica do Centro de Obesidade e Síndrome Metabólica do Hospital São Lucas. E a Bia Libonati, que é jornalista da área de saúde, tem diabetes tipo 2, é influenciadora digital. Ela tem o canal dela, é o Convivendo com o Diabetes. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Van. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Agradeço também a oportunidade, ao convite de estar aqui com vocês hoje, Vanessa. Obrigada. Então, tá bom. Muito obrigada a você. A gente tem uma temática super importante, que é a obesidade, e a gente espera ajudar muita gente com a informação correta e para tentar também desmistificar o que a sociedade muitas vezes não consegue reconhecer a obesidade como doença. Então, essa live é importante por isso também, e para amenizar como as pessoas olham para a pessoa com obesidade, com sobrepeso, e consigam entender que não, a culpa não é só dela. Existem muitos outros fatores que influenciam para que ela tenha, muitas vezes, esse sobrepeso, essa obesidade, que não é somente a parte de comer tudo que vê pela frente ou ser uma pessoa sedentária, é muito além disso. Então, nós vamos conversar sobre isso nessa live. Doutora Jaqueline, para a gente começar, como é que a gente define a obesidade, então? Então, boa noite a todos. Eu trabalho já há mais de 25 anos nessa área, eu sou endocrinologista, trabalho num grupo de cirurgia bariátrica, mas trabalho também no hospital escola, né? E o que acontece, né, gente? Por que até hoje se tem tanta dificuldade em definir obesidade, né? A obesidade é uma doença, como a Vanessa já comentou, né, causada por um excesso de gordura corporal, né? Então, não é só a balança que vai definir, não é só o peso da pessoa que vai definir se ela tem ou não tem obesidade, né? E esse excesso de gordura vai causar problemas gradativos, claro, para a saúde, porque quanto mais o organismo acumula tecido adiposo, quanto mais acumula gordura, mais surgem focos inflamatórios no corpo, né? Então aparece com o tempo gordura no fígado, pode aparecer gordura ao redor dos órgãos internos e a pessoa pode vir a desenvolver outras doenças que são associadas à obesidade, como a hipertensão arterial, como o diabetes mellitus do tipo 2, o colesterol alto, triglicerídeo alto, problemas respiratórios, como a apneia do sono, né? Aquela pessoa que ronca e que acaba, às vezes, tendo pequenas paradas respiratórias várias vezes durante a noite, e com isso tendo um sono de qualidade muito ruim, problemas nas articulações, problemas... O grande problema, né, Vanessa, é justamente essa dificuldade que, inclusive, os profissionais de saúde têm, né, em abordar a obesidade como uma coisa multifatorial, né? Não é simplesmente assim, a pessoa tem uma falha de caráter, né? Ou não sabe comer direito, ou é sedentário, é completamente, né, inativo. Não, a gente tem um somatório de coisas, então nunca a obesidade vai estar relacionada a um único fator, né? Então, geralmente temos um componente genético muito importante, então um histórico de família que vem já de 2, 3, 4 gerações, né? Somado, claro, com os componentes ambientais, né? Então, a gente tem desde origem, né? Eu, por exemplo, sou de família de origem italiana. O que se faz
tudo quanto é festividade é comida, né? Comer e beber, né? Então, a gente tem fatores estressantes, como a gente teve agora, né? Esses 2 anos de pandemia, pelo amor de Deus, que mudou completamente a rotina de todas as pessoas. Então, a gente foi confinado por um tempo muito grande. Se entrou em trabalho remoto, se deixou de levar a criança para a escola. Então, são muitas coisas que vão se somando. Nós temos medicamentos que podem aumentar a tendência a ganho de peso, principalmente algumas medicações psiquiátricas, algumas medicações como os asmáticos, as pessoas que têm problema de artrite reumatoide, etc., que precisam usar corticoides, né? Então, geralmente é um somatório de vários fatores, mas o principal é que, assim, obesidade, ela é um problema de saúde que precisa ser manejado, mas não quer dizer que a pessoa tenha que ficar com peso normal, né? A pessoa tem sobrepeso, que tem obesidade, ela vai ter melhoras para a saúde com melhora, com mudanças de estudo, mudança de hábito, mas muitas vezes reduzindo 3, 4, 5 quilos e conseguindo sustentar esse peso reduzido e melhorando os hábitos de vida, nós já vamos ter uma melhora muito significativa na qualidade de vida dessa pessoa. Então, também não se deve trabalhar com a ideia de que nós estamos tratando um problema estético e que nós temos que ficar com o peso perfeito, né, ou com aquela cintura finíssima com o corpo da modelo. Não é isso que a gente tem que ter objetivo, e sim uma melhora de condição de saúde da pessoa. Falando nisso, nessa melhora de condição, então, se a gente olhar, e a Bia tem muito para falar sobre isso, a gente comentou antes da live, a gente bateu um super papo, e ela fez um vídeo muito importante que a gente vai utilizar agora num evento, e aí a briga dela com sobrepeso e com obesidade é desde sempre. Então, eu falei, Bia, você está com sobrepeso? Ela falou, não, Van, já estou com o primeiro nível de obesidade. Então, eu falei, jura? Juro. Então, Bia, como é que é conviver com obesidade? Gente, começou uma obra aqui, espero que não vaze o barulho, mas acreditem, 7h13 da noite estou fazendo obra. É meio louco quando eu estava parando para pensar nisso hoje, né? Porque falar sobre obesidade é falar sobre a minha história de vida, né? Porque, assim, desde que eu me lembro, assim, as minhas primeiras lembranças já eram as lembranças de indo ao endócrino, né? De ir na nutricionista. Minha mãe sempre teve muito essa preocupação. Ela já tinha essa preocupação do risco do diabetes, né? Então, por conta do histórico familiar, então ela já tinha essa associação do excesso de peso como um fator de risco. Então, eu cresci muito nessa relação, né? E que não era uma relação, naquela época, né? Eu sinto que a gente engatinha nesse assunto, mas a obesidade não era vista como uma doença, né? Era muito mais um comportamento, né? Tipo, uma falta de força de vontade, uma falta de amor próprio. E aquilo não encaixava, né? Não fazia muito sentido na prática, mas né, era o que eu sentia isso na época, e acho que me levou a um processo de culpa muito grande, a transtornos alimentares na adolescência, a uma relação muito ruim. Tive muitos momentos que eu estava com MC normal, magra, mas não estava feliz, não tinha uma boa relação com a comida. Então, isso só começou a mudar de uma forma assim, né, sucinta, para a gente resumir aqui, com o meu diagnóstico de diabetes. Porque aí eu comecei a ler mais sobre o diabetes, comecei a entender mais, e aí também, né, em consultas, em contato com outros profissionais, e comecei a ver que, peraí, a obesidade também é uma doença crônica. Então, por que a abordagem é tão diferente da abordagem que eu tenho do tratamento do diabetes, né? Eu não chego no consultório, ninguém fala, olha, você só tem que fazer dieta, só tem que fazer exercício físico. Não, é um conjunto, né? Medicamento, atividade física, alimentação, terapia. E aí eu comecei a me questionar por que a obesidade também não tem esse encaminhamento. É óbvio que tem profissionais que já fazem esse encaminhamento, né? Mas acho que a gente precisa avançar muito. Então, pouco a pouco, eu estou começando a ressignificar essa minha jornada, né?
de olhar para a obesidade, de eu pensar nisso, encontrar formas de lidar com isso, mas de uma forma mais tranquila, com o mesmo olhar que eu tenho hoje para o diabetes, que me levou ao controle, né? Então, eu não quero dizer que eu estou em guerra com a obesidade, eu não estou em combate com a obesidade, eu estou querendo formas de enfrentar isso de uma forma que eu consiga sustentar para a vida toda, porque é uma condição crônica, né? Então, eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, estou pegando um pouco do que eu aprendi com diabetes e tentando trazer agora para minha jornada com a obesidade. Por que é tão difícil a sociedade reconhecer a obesidade como doença? Hein, doutora? Não, é uma coisa curiosa até da gente comentar. A maioria das sociedades médicas só começou a reconhecer a obesidade como doença há 7, 8 anos atrás. Né? Então, não se usava o termo obesidade, mas ele sempre ficava como não uma definição concreta, né? E o que acontece, né, Vanessa? Infelizmente, mesmo vindo de profissionais de saúde, né, a gente tem ainda bastante preconceito com o como tratar a obesidade, né? A tendência sempre é chegar e dizer assim, não, mas aquela pessoa não está fazendo o que eu orientei e por isso o tratamento não está dando certo, né? Para a Bia e para ti, vocês duas, né, portadoras de diabetes, sabem muito bem disso, né? É muito fácil tu usar qualquer fórmula lá ou qualquer algoritmo para definir uma dose de insulina, mas e aí? Num dia tu comes exatamente a mesma coisa e a tua glicose vai a 215 e no outro dia, com a mesma refeição, a tua glicose está em 118, né? Porque o nosso corpo não tem uma precisão, né? Nós não estamos falando de matemática, a gente está falando, né, de um organismo que ele tem muitas coisas influenciando. E uma das grandes brigas que nós temos é justamente que no nosso Ministério da Saúde, nós não temos nenhum tratamento, exceto a cirurgia bariátrica, que seja aprovado pelo SUS para a obesidade. Né? A gente tem, claro, alguns postos, algumas unidades básicas de saúde que dispõem de nutricionista, tem locais que a gente pode encaminhar para tratamento psicológico, mas tratamento medicamentoso de obesidade não é incluído, né? E muitas pessoas iriam se beneficiar quando bem indicado, quando bem acompanhado, óbvio. Não essas maluquices que a gente vê por aí, né? De fórmulas e combinações aí perigosas e que causam, inclusive, risco para a saúde. Mas quando bem indicado, o tratamento da obesidade modifica e melhora as outras doenças associadas. A gente seguido tem pacientes que, quando conseguem engrenar com um controle adequado, diminui medicação do diabetes, diminui medicação antihipertensiva, né? Porque a doença em si fica melhor controlada. Então, a gente está engatinhando ainda nisso, né, Vanessa? Eu acho que, quem sabe, a coalizão não vai ser um dos, né, caminhos aí para a gente conseguir atingir um pouco melhor uma política pública com relação a um tratamento que não seja focado só no tratamento cirúrgico, que é importantíssimo, né? Eu trabalho com isso, sei o quanto é importante, mas também outras opções. Porque, bem ou mal, 60% da população adulta brasileira tem sobrepeso. E praticamente 30% tem obesidade, né? Então, é a doença mais prevalente que nós temos no nosso meio. Mas, doutora, não tem um medicamento no SUS, porque existe um protocolo de obesidade que não tem qualquer menção ao medicamento. Isso prejudica muito o tratamento? Sem dúvida, né? Porque o que acontece? Claro, nós temos o número, por exemplo, se a gente vai comparar, o número de medicamentos que nós temos para tratamento de diabetes é muito maior do que o que nós temos para tratamento de obesidade. Nós não temos uma gama tão grande assim de opções. Mas mesmo medicações de custo mais baixo, como a sibutramina, por exemplo, que está há 30 anos quase no mercado, elas têm benefício para casos bem selecionados, né? Então, se tivesse acesso
provavelmente a população que tem mais dificuldade por ter baixa renda, e que hoje em dia, né, lá na década de 70, a população de baixa renda, a gente via muita desnutrição, e hoje em dia a gente vê muita obesidade, porque o alimento mais barato é o alimento que tem pior qualidade, né? O alimento super, ultra, mega processado, ele sai muito mais barato do que um vegetal que tu vai comprar lá numa feirinha orgânica, do que aquele produto, né, que foi cultivado e não passou por tanto processamento. Então, é caro a gente conseguir comer direito, né? E com essas limitações todas que temos, acaba realmente que a população mais carente tem muito mais dificuldade ainda de acesso, tanto à alimentação saudável quanto à atividade física, porque, inclusive, estão querendo retirar a educação física das escolas públicas, né, a partir do 5º, 6º ano, querem que não seja mais obrigatório. Nós estamos com uma campanha esse ano da ABESO aí de valorização do profissional de educação física. E violência e insegurança, né? As crianças não podem mais andar de bicicleta na rua, não podem mais jogar bola na rua porque é perigoso. Então, a gente tem cada vez mais a pessoa dentro de casa só na frente da tela e comendo biscoito, né? É o que a gente acaba vendo por aí. Isso prejudica muito. E a Bia, com certeza, na pandemia, você também, acho que piorou a questão com relação à atividade física, com certeza. Eu acho que eu, pelo menos, procurei também alimentos mais, infelizmente, doces e gordurosos, então eu ganhei também um pezinho. Então, Bia, conta de você. Como é que foi na pandemia? Como é que você está hoje? Você já utilizou medicamento? Te ajudou, não te ajudou? Então, conta um pouquinho disso para a gente saber se a gente pode também ajudar a BESO. De repente, eles vão submeter um dossiê de novo para a Conitec, para ter uma já foi submetido, vamos atrás de um novo. Sim, de novo, né? Eu já usei sibutramina em alguns momentos e super me ajudou a perder peso. É claro que não faz milagre, né? Eu tenho muito receio de falar sobre medicamento até nas redes, porque as pessoas têm esse estigma, né, do medicamento para emagrecer, que você... quando na verdade ele só faz parte do tratamento, assim como atividade física, alimentação, né? Então é um conjunto. E aí, quando eu utilizei nesse conjunto, eu consegui perder peso. E durante a pandemia, eu tive uma fase que eu acho que todo mundo teve, né? Tipo, de ganho de peso, porque você tá mais em casa, aí você tá vendo mais filme, então come mais pipoca, né? Isso aconteceu comigo, mas aí... acho que a pandemia fez um convite, né, pra gente olhar pra gente, né, para as nossas questões, e por já ter um fator de risco, que é o diabetes, a obesidade, né, eu falei, em relação ao Covid, então eu fiquei muito preocupada, eu falei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer, eu não tenho como deixar de ter diabetes, mas eu posso melhorar a questão do peso, né, eu já estava super bem controlada em relação ao diabetes, e aí eu comprei uma esteira. Estou nessa relação ainda, que não é muito ainda consistente, então tem vezes que eu faço a caminhada, tem dias que não, faço dança também, então assim, eu comecei a ressignificar, e usei por um tempo a sibutramina, aí consegui perder peso durante a pandemia, engordei uns 2, 3 quilinhos, agora eu já perdi, então sempre assim de olho, né, e sempre tentando buscar esse equilíbrio, né, mas é complicado, assim, porque não sei quem está assistindo essa live, acho que vai se sentir, quem tem sobrepeso, tem obesidade, vai se sentir representado, né, eu sinto que a gente não pode, sabe, piscar o olho, sabe, eu não posso sair um pouquinho, assim, da dieta, comer um pouquinho a mais, assim, que às vezes não é tanta coisa, né? Porque as pessoas têm essa ideia que a pessoa com obesidade é a pessoa extremamente compulsiva, quando nem todo mundo tem compulsão alimentar, né? As pessoas que têm compulsão alimentar, a doutora vai poder explicar melhor aqui, mas tem esse estigma, quando na verdade eu sinto que... no meu caso, que eu não tenho compulsão alimentar, né, eu sinto que se realmente eu tô seguindo ali a alimentação, ok, mas se eu saio um pouquinho, eu já ganho peso muito mais rápido, né, do que uma outra pessoa que não tem a condição, por exemplo, e isso gera toda aquela questão emocional que volta, né, e que vem, nossa, isso não dá certo, isso não é pra mim, né,
isso não tem solução. Então, eu passei por muitos desses momentos, acho que esses momentos fazem parte da minha jornada, acho que é o meu desafio nessa vida, mas eu estou com uma expectativa boa de que a gente possa crescer o debate, não só o debate, mas as opções terapêuticas, né? Porque já está mais do que comprovado que não é só sobre fazer só dietas, só atividade física. Isso não funciona para todo mundo. Então, a gente precisa ter esse suporte terapêutico, que hoje a gente tem outras opções no mercado, então eu fico feliz, mas elas não são acessíveis para todo mundo ainda, né? Então, eu quero muito poder ter a possibilidade de poder ver que eu tenho recursos terapêuticos, sabe? Além da cirurgia bariátrica, né? Então, eu estou nesse momento, assim, com esperança de que a gente tenha mais recursos, sabe? E justamente, né, Bia, como qualquer doença crônica, né, o tratamento da obesidade, até prova em contrário, ele também é para ser crônico, né? A gente tem muito esse conceito ainda na cabeça, porque assim, vocês não são dessa época, gurias, mas eu, lá na década de 70, né, se tinha disponível no mercado derivados de anfetamina, que eram medicações que tinham muito efeito colateral e causavam muita dependência. Então, normalmente, naquela época, claro, eu era criança ainda, não era endocrinologista, mas os tratamentos eram de 2 meses, 3 meses no máximo, né? E agora, as medicações que nós temos disponíveis, né, infelizmente, tem um custo elevado, algumas delas que são muito boas, mas elas são para uso crônico, para se usar por 2, 3, 4, 5 anos. Ou seja, conseguir baixar um pouco o peso e estabilizar aquele peso que foi adquirido. Claro que isso sempre vai depender da base, que é a alimentação adequada, né? Melhorar a qualidade da alimentação e a atividade física. Mas não se precisa ter essa ideia de que é um tratamento que eu tenho que fazer por um período curtinho e parar, né? Porque daí a recidiva é muito frequente, né? Então, é tratamento crônico também, assim como o teu remédio para diabetes vai ter que ficar usando, assim como o antihipertensivo vai ter que ficar usando. Se parar de tomar a medicação para diabetes, mesmo controlando direitinho a alimentação, a glicose vai disparando devagarinho, né? Mas o principal é isso, assim, tirar um pouco essa ideia de precisar atingir uma perfeição, né? Isso eu falo muito no consultório, né? Às vezes a pessoa chega para consultar lá comigo, qual era, digamos, uma mulher de 48 anos está com 85 quilos, né? Mas o meu peso na minha cabeça foi o de quando eu estava para me formar na faculdade, que eu pesava 62 quilos. Isso com 22 anos. Gente, tu não vai manter a vida inteira. Se tu tivesse com 65, tu chegava no 62. Ou se tu tivesse no 68, agora com 82, com 85, a gente tem que botar uma meta que seja possível de atingir, que seja possível de manter. Porque o nosso corpo vai mudando com o tempo, a gente vai envelhecendo, a gente vai ter o período aí de climatério e menopausa, que bagunça a vida das mulheres, né? Os homens também chegam lá pelos 50, 60 anos, também vão ter perda de massa magra. Então, também a gente tem que ter uma ideia realista, né? E às vezes, principalmente, né, essas coisas que a gente vê na internet, de coachings aí de emagrecimento e informações leigas, colocam metas absurdas, que a pessoa vai passar a vida inteira comendo peito de frango e clara de ovo, pelo amor de Deus, né? Não dá para ser assim. Colocam lá a influencer mostrando o café da manhã perfeito, lá a fatiazinha de abacate com o ovo em cima. Depois que tirou a foto, provavelmente ela foi lá e comeu o cereal com açúcar e tomou o leite com achocolatado, né? Então, nós temos um bombardeio de informações que também trazem bastante prejuízo, né? E que aumentam mais o estigma, porque daí a gente fica almejando uma coisa que não é tão fácil assim de obter, né? E falando em estigma, que a doutora Jaqueline acabou de comentar, Bia, como é o estigma para você? Como você lida com esse estigma? Nossa, é difícil, assim. Como eu já tive muitos momentos que eu estava magra, então eu consigo comparar como as pessoas me tratam quando eu estou magra e quando eu não estou magra.
Então isso é muito curioso, assim, né? Eu lembro, assim, tipo, tem essa ideia, né, da pessoa que emagreceu, a que deu certo, né, que venceu, né, que você tem mais sucesso, tem mais força de vontade, que você tem mais amor próprio, né? Então tem essa projeção da imagem, né, da magreza como sucesso. E às vezes a pessoa pode estar magra e estar super mal, né? Os exames todos desregulados, e ninguém tem esse olhar, né, em relação a isso, né? A saúde como um todo. Então eu sinto isso. E eu acho, hoje em dia, eu lido melhor. Acho que ninguém tem. Acho que a forma como eu me posiciono também em relação ao diabetes acaba sendo um filtro, né, em relação às pessoas. Então, acho que se alguém pensa alguma coisa, ela não verbaliza mais como antes. Mas lá na minha infância e na minha adolescência, eu via muita coisa, assim, muita pressão, né? E as pessoas às vezes não fazem por mal, elas estão querendo te ajudar, mas colocam toda aquela pressão em relação à perda de peso, né? Que você, se você não emagrecer, você não vai casar, né? Vai ser difícil arrumar namorado, né? Que vai ser difícil arrumar emprego. Eu sei que isso tudo acontece, né? Esse preconceito faz parte da pessoa gorda, né? Mas, sei lá, acho que aquela pressão tirou uma parte da minha vida, né? Que eu não vou voltar atrás, eu não tenho mais como recuperar. Que foi viver muitos anos ali à base de dietas loucas, né? Quando eu tive transtorno alimentar com 15 anos. Então foi uma fase muito ruim. Eu acho que eu deixei de aproveitar uma parte da minha adolescência ali, muito focada nessa questão do corpo, né? De se comparar também com as atrizes, com as pessoas, né? De ter aquele ideal e de não me aceitar, né? De não buscar, de ter vergonha do meu corpo, né? Até outro dia, agora eu lembrei disso, acho que foi durante a pandemia, eu comprei uma mini saia, eu estava muitos anos sem usar mini saia, eu falei, caramba, eu não acredito nisso, sabe? Então, assim, eu tô nesse momento, alguns anos já, né, depois do meu diagnóstico de diabetes, descobrindo que várias coisas eu tinha, sei lá, deixado para lá por conta do corpo, por conta da vergonha, da obesidade, né? Então, estou buscando agora ressignificar isso. E aí vem o outro lado da moeda. Você está só querendo buscar formas de viver, apesar de ter uma condição como obesidade. E aí vem, você está romantizando a obesidade, está romantizando. Eu falei, não, só estou vivendo, sabe? Eu quero viver, eu não quero ficar mais me escondendo, não quero ter vergonha do meu corpo. Isso não é uma apologia à obesidade, ninguém quer ter obesidade, gente, pelo amor de Deus. Não é isso, mas a gente não merece, sabe? Se esconder, se colocar para baixo, viver, né, com vergonha do que a gente é, porque ninguém escolheu ter, né, uma condição crônica como obesidade e como diabetes. A doutora Maria Vitória Martinez Descalzo é minha médica, ela está aqui com a gente. Então, ela comentou aqui que a gordofobia impera na nossa sociedade mesmo. Então, é algo que é muito, né, Bia, trabalhar com isso, assim, acho que você enfrenta todos os dias algum olhar preconceituoso, muitas vezes as pessoas olham, elas querem dizer algo e elas se calam, então Sim. é muito difícil lidar com isso, né? Sim, é muito. A gente, claro, amanhã é o Dia Mundial de Obesidade, nós vamos ter a campanha da Beso que inicia amanhã e vai durar uma semana, e nós vamos apresentar dados de uma pesquisa que nós fizemos agora, né? A Beso colocou no ar, a gente conseguiu uma participação de 3.500, 3.800 pessoas, mais ou menos, e um dos fatores era justamente perguntar assim, se a pessoa já tinha se sentido em algum momento, né, sendo tratada de maneira preconceituosa por causa da obesidade, e 80% das pessoas que responderam disseram que sim. E os dois locais onde mais se teve esse tipo de sensação desagradável, ruim, foi, óbvio, em lojas, né, e em consultório médico. Que é uma coisa que chega a dar uma dor no coração pensar que o profissional que deveria estar ali para orientar, para trazer um auxílio, muitas vezes, né? Eu canso de receber no consultório, por exemplo, pacientes com obesidade de graus mais elevados, às vezes com problemas ortopédicos, de coluna, de quadril, que o ortopedista chegou e disse assim, não, tu retorna aqui comigo quando tu tiver perdido 30 quilos. Né? Então, uma coisa tão simples assim, né? Puxa vida, estala o dedo, perde 30 quilos e daí eu vou poder te ajudar com a tua coluna ou com o teu quadril, como se fosse uma coisa tão
simples, tão, né, assim, eu não posso te ajudar, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, realmente, a gente ainda tem uma montanha gigante aí de problemas para se resolver. Mas, claro, né, Bia e Vanessa, o que acontece? Ao mesmo tempo, óbvio que tem alguns grupos aí que trabalham contra, né, a gordofobia e tudo mais, que chegam a ponto de querer dizer que obesidade não é doença, não é problema. Não, gente, não é assim, né? Não, nós não precisamos deixar as pessoas perfeitas, nós precisamos controlar a saúde. A própria Bia estava comentando, fiquei bem feliz que tu gosta de dançar também, Bia. Eu também, é a minha atividade física. Eu voltei a fazer balé depois de 36 anos e adoro dançar. Então, assim, escolher uma atividade que não seja um sacrifício, né, que te traga prazer, que seja boa no teu dia a dia, colocar lá o celular com um contadorzinho de passos, né, ou colocar um reloginho desses aí, que agora tem vários no mercado, que ajude a pessoa a ter uma ideia do quanto ela se movimentou durante o dia, né? Tu não precisa ficar 2 horas numa academia se não gosta disso. Seria ótimo que todo mundo gostasse, mas não é assim, né? Ou vou tentar fazer uma ginástica mesmo em casa, aí no auge da pandemia, né? O pessoal, a gente tentava incentivar para não ficar completamente parado, porque são hábitos melhores que a pessoa vai adquirindo, né? Essa coisa, por exemplo, da qualidade. Muitas vezes reduzir muito peso. Acho que eu caí. Não, voltou. Travou. Um pouco melhor, começar a preparar mais alimento em casa, né? Tentar não usar direto o auge da pandemia ali, meu Deus do céu, os aplicativos de entrega de comida em casa, né? Tinha pessoas que eram todos os dias, né? Então, puxa vida, tentar trazer dentro de casa propostas poxa, vou ir na feira, vou ir no mercado, vou fazer uma listinha de compras, vou escolher coisas para pelo menos 3, 4 dias da semana eu tentar cozinhar, ou, né, trazer o filho, a filha para cozinhar junto, ou o marido, a esposa. Tentar fazer coisas simples no dia a dia que ajudem a melhorar um pouco a maneira, a relação com a comida, né? Que é uma coisa importante, assim. Comida é prazer, gente, é muito bom, né? Não tem quem não goste de comer, pelo amor de Deus, né? Mas a gente pode, com moderação, esporadicamente, fazer aqueles alimentos que são de pior qualidade e no dia a dia tentar controlar um pouco mais, né? Tentar ser um pouco, ter um paladar um pouco mais variado, né? Porque às vezes tem gente que não prova nada, não testa nada, tem tanta coisa gostosa por aí e que é saudável e a gente deveria introduzir no nosso dia a dia. Então, doutora, até você antecipou que eu ia te perguntar, então, quais eram as orientações? Então, nós falamos de a questão de fazer em casa comida no dia a dia, de tentar procurar os alimentos mais saudáveis, fazer uma atividade física que goste, que não seja um sacrifício. Tem algo que você acha que é importante? Aliás, as pessoas têm que voltar a fazer os exames, a procurar o médico. Então, tem mais alguma orientação além dessas que você acha que é importante? Tu sabes, Vanessa, que outra coisa que a gente foi piorado com a pandemia também e que já vinha aumentando gradativamente é o consumo de bebida alcoólica. Sabe? As pessoas realmente com a função de não poder sair, não poder, né, encontrar os amigos e celebrar e tudo mais, muita gente passou a consumir bebida alcoólica quase que diariamente, se não diariamente, em quantidade maior, porque eu não vou sair, eu não vou dirigir, então eu posso beber mais. E além, claro, a parte que envolve as calorias em si, porque bebida alcoólica engorda, claro, mas todo o prejuízo para a saúde, para a parte emocional, para a parte cognitiva, para a memória, para a lesão em fígado, né? Então, é uma causa de doença, a gente sabe que é difícil, né? É complicado, mas foi um alerta grande que se viu nos últimos, assim, o consumo abusivo de álcool, e as mulheres estão bebendo muito.
né? E a nossa capacidade, nós mulheres temos uma depuração do álcool inferior aos homens. Então, mulher que bebe parelho com homem está bebendo muito mais, está se prejudicando muito mais, né? Também, claro, consumo de refrigerante, de bebidas adoçadas, né? Então, tentar trazer de novo a água como principal fonte de hidratação, né? Tentar tomar mais água todos os dias. Dá para botar gelinho, dá para botar limão, dá para botar umas folhinhas de hortelã, fazer uma aguinha saborizada para quem não gosta de tomar água pura, né? Mas criar de novo alguns hábitos que às vezes vão ficando esquecidos, né? Tem sempre refrigerante lá na geladeira, mas é zero, não tem problema, eu posso tomar. Não, claro, não vai subir a tua glicose ou não vai aumentar o teu peso, mas para que tu... Quando está numa ocasião, outras pessoas ter um pouco mais de que e isso dos alimentos ultraprocessados, eu acho que é uma coisa que é muito preocupante, assim, porque realmente é fácil, é barato, né? E daí o pessoal acaba comendo macarrão instantâneo direto, acaba comendo muito biscoito, muito bolo de pacotinho, né? Muito embutido, esses congelados de hambúrgueres, nuggets, salsicha, etc. As crianças adoram. É rápido, é prático de fazer, né? E são alimentos que a gente sabe que trazem uma quantidade gigantesca de gordura e de produtos extremamente prejudiciais ali no meio. Então, precisa 100%? Não. Pode comer um cachorro usando tipo de alimento na rotina várias vezes na semana, não é saudável, não é adequado, e a gente tem que ter esse cuidado também. Sim. A gente está com algumas perguntas. Eu falo aqui, muito, gurias, vocês têm que me cortar. Não, perfeito. A gente tem várias perguntas aqui. A live vai estar gravada, a gente disponibiliza também. A doutora Maria Vitória falou sobre delivery, também concorda contigo. A gente também, eu acho que é uma coisa que também é importante, todo mundo já falou que dormir emagrece, então realmente a pessoa quando dorme consegue descansar, então ajuda bastante também, né? Então o sono, aquele sono que é importante, cada um tem, eu acho que um tempo de sono que é importante, não é todo mundo que 8 horas precisa dormir 8 horas, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa menos, mas precisa repousar, que é uma forma também de você conseguir diminuir, né, os outros hormônios contrarreguladores e ajudam também a diminuir o peso. Então, isso é importante também. Bom, o pessoal da Associação de Diabetes... Oi, pode falar, doutora, te cortei. Só para comentar, Vanessa, não é só a questão de horas de sono, mas também o momento que a pessoa dorme, né? Porque às vezes, por exemplo, o adolescente vai às 5 horas da manhã e vai dormir até as... A gente tem circadiano que depende da claridade do dia. Então, dormir para ter o melhor sono, o sono mais reparador, ele tem que ser à noite mesmo. O ideal, lá até umas 11, 11h30 da noite, a pessoa iniciar o sono e despertar no início do dia, lá quando está amanhecendo, e não ter esse hábito completamente invertido, que, por exemplo, profissionais que trabalham durante a noite têm muito prejuízo, justamente por terem esse horário ruim de sono e acabam trazendo mais problemas de saúde. A Associação de Fortaleza, de hipertensão e de diabetes, parabenizou a nossa live, e sabemos que vivemos uma ditadura da magreza, e sabemos a dificuldade das pessoas, muitas pessoas sofrem com preconceito e a falta de informação, e aderem a soluções como os chás. Então, emagrecedores que fazem mal à saúde, e que ficou isso muito vivo de 2, 3 semanas para cá, as pessoas que estão fazendo uso de chá de uma forma indevida, uma quantidade indevida para poder emagrecer. Então, realmente, é o caminho que aparentemente parece o mais rápido, o mais barato, mas ele traz uma dificuldade depois, um problema de saúde muito maior, e isso ficou evidente de 2, 3 semanas para cá, com pessoas que morreram por causa do uso indevido de chá, né? Então, é muito importante a gente salientar isso.
A gente tem vários outros comentários. Jaque, depois, se você puder me passar aquela pesquisa que você comentou aqui, para a Rosana, da Associação Amanhã vai ser liberada. Perfeito, então compartilha com a gente. Vai ser compartilhada, eu não sei se amanhã ou no fim de semana, no site da Beso, vai entrar gradativamente os dados da pesquisa, mas vai ser divulgada durante toda a semana. A Leiliane, que é da Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, ela comentou que assim, ela está com sobrepeso, obesidade, ela falou que ela acaba ficando com medo de passar por ridícula. Então, é complicado tratar o corpo sem tratar a mente, né? Então, é importante a gente ter a junção dessas duas questões, né? E o que mais aqui? Nós temos a Adriana Barreto, que é da Associação também de Botucatuense. A obesidade se caracteriza somente em pacientes acima de peso ou pessoas dentro do peso também podem ter gordura em excesso e ser caracterizada como obesa? Na verdade, não. A gente tem como parâmetro ainda o índice de massa corporal, né? Que não é um parâmetro preciso, a gente pega o peso, divide pelo quadrado da altura, mas avaliando, se nós formos avaliar o percentual de gordura corporal da pessoa, que isso pode ser feito ou com uma balança de bioimpedância, ou com um aparelho que é igual ao que faz densitometria óssea, o DEXA, daí nós conseguimos ver, porque realmente tem os falsos magros, né, que a gente chama. Muitas vezes é aquela pessoa ou que passou por inúmeros tratamentos para emagrecer e daí perdeu muita massa magra e com peso normal tem excesso de gordura. Daí tu vai lá, às vezes, a pessoa está lá com seus 58, 60 quilos, faz uma ultrassonografia do abdômen e encontra gordura no fígado, né? E daí tu vai ver, ela tem problemas que podem ser muito parecidos com uma pessoa que tem um peso bem maior. Mas para poder chamar que a pessoa é portadora de obesidade, ela tem que ter um excesso de peso. Com peso normal, a gente pode daí avaliar pelo percentual de gordura, mas ainda assim ela vai ser considerada como peso normal. Eu queria fazer um comentário que a Adriana Barreto colocou aqui para a gente, que eu queria que a Bia comentasse. Eu sempre vejo a Bia nos stories dela cozinhando. Então, a Adri também colocou que é legal começar a cozinhar em casa. Com a pandemia, que eu vi o quanto alguns alimentos têm açúcar. E eu tinha costume de comprar bolo simples e passei a fazer em casa. Quando vi que é um copo de açúcar e um bolinho, fiquei chocada. Bia, como é que você lida com isso, Bia? Porque a Bia é fissurada em alimento dietético. Eu vejo ela várias coisas dietéticas. E nem sempre o dietético ele tem que usar com parcimônia, né? Porque ele tem gordura. E a minha glicemia, de verdade, Bia, a minha glicemia aumenta. Eu sei que eu tenho tipo 1 e você tipo 2. Mas, a minha glicemia, e assim, de verdade, eu olho para o normal e olho para o diet, muitas vezes eu vou no normal, porque, de verdade, a glicemia minha fica descontrolada horas depois, assim. Então, muitas vezes eu prefiro o normal, de verdade. Então, como é que você lida com isso, Bia? Bom, eu não tenho essa facilidade da contagem, é o lado bom, né, de quem usa insulina. Então, assim, eu não como doces todos os dias, né? Doces diets ou doces com açúcar, enfim. Mas quando eu tô com muita vontade de comer doce, assim, eu quero algo bem docinho, então eu acabo indo pro diet, porque o impacto é menor na minha glicemia, mas sempre ali, né? Olhando a quantidade de carboidratos, porque não é porque é um alimento sem adição de açúcar que não tem carboidrato. E eu sempre olho também a lista de ingredientes, porque eu tenho sentido que cada vez mais as marcas estão tendo essa preocupação, né? De não só lotar de adoçante, mas também colocar fibra, fazer algo mais low carb. Então, tem algumas marcas, infelizmente essas são as mais caras, lá na seção do mercado vocês vão ver. Então, quanto mais saudável o docinho for, mais caro, infelizmente. Mas, durante a pandemia, falando com a minha nutri, a Daisy, né? Ela falou, Bia, começa a comer mais chocolate 70%, né? Mais meio amargo, que eu acho que vai até saciar um pouco essa sua vontade de doce. E realmente isso começou a mudar, assim. No início é bem chocante, né? Você comer um chocolate 70%, assim. É uma mudança muito grande de sabor, mas você se acostuma, né? E é incrível, assim. Hoje eu como com muita tranquilidade 70%, né? E é um chocolate que você vai comendo também aos pouquinhos, né? Não dá aquela ânsia de você querer comer tudo.
e sacia a vontade do doce. Então, é o meu recurso, assim, quando eu tô com vontade de comer docinho, eu compro 70%, que aí o impacto é menor. E aí, quando eu tô com muita minha formiguinha ativada, eu como algo dietético, assim. Mas não todo dia, né? Só em alguns momentos, assim, específicos. Mas é um processo, né? Assim, se eu olhar para trás, assim, lá no... Quando eu recebi o diagnóstico, eu era muito formiguinha, muito. E hoje, assim, eu consigo ter esse controle da vontade do açúcar, né? Porque são estratégias que a gente vai aplicando e a gente vai ali melhorando o nosso paladar, nosso controle em relação ao doce. Então, é bem bacana. Nossa, a gente já está aqui encerrando. Doutora, só uma última pergunta antes da gente Claro. encerrar. O Edivaldo, que é da Associação Sempre Amigos de Indaiatuba, ele colocou que até hoje ainda tem uma dúvida. Quem toma insulina engorda ou não? Então, daí a insulina é um anabolizante, né? Então, a insulina pode fazer a pessoa ganhar peso, sim, né? Claro que depende muito de equilíbrio, né, Vanessa? Isso a gente sabe bem, né? Se a pessoa começa a usar doses progressivamente maiores de insulina para poder comer mais, tu vai ganhar peso, obviamente, né? Mas se a pessoa tiver um controle, fizer contagem de carboidrato, tiver uma boa distribuição da alimentação e tiver atividade física, a gente consegue minimizar bastante esse aumento de peso que pode ocorrer com a insulina. Uma coisa é aquele diabético tipo 1, né? E ressentimento intenso pela doença que ele não sabia que tinha. E daí, depois de insulinizado, vai recuperar peso. Outra coisa é a pessoa que já é usuária de insulina a longo prazo e que começa, por exemplo, a ter muita hipoglicemia, né? E daí tu acaba tendo que comer para melhorar a hipoglicemia. E daí, daqui a pouco, tu tem que fazer uma dose extra de insulina porque tu comeu mais do que deveria para tratar a hipoglicemia. E a gente entra numa roda viva. Então, a insulina tem, sim, potencial de causar ganho de peso, mas sendo bem controlado, com doses adequadas, com uma dose, por exemplo, da insulina basal ali, que ou é a NPH ou é a Lantus, né? Uma dose de basal não muito alta e nas refeições a gente tentando compensar melhor com as doses de insulina rápida, a gente minimiza bastante esse aumento de peso. Perfeito, perfeito. Bom, aproveitando aqui, está a nossa amiga, minha e da Bia, Fabiana Couto, já convidando para a live dela, que ela vai falar sobre diabulimia, então às 8h30 no Instagram dela. Então, já coloquei aqui, já fiz o merchan, Fabi, depois está me devendo uma. Então, a Fabi até colocou que é importante equilibrar a dose basal e o bolos, principalmente, que tem ótima explicação. Então, quanto mais a gente também usa a insulina basal, mais a gente engorda. E a gente sabe disso, porque tem tendência à hipoglicemia, e quanto mais descontrole, mais a gente engorda, e eu já senti isso na pele. Então, é super importante. Doutora Bia, amei a live, nós gostaríamos de continuar aqui, mas depois ela passa não fica rápido, gravada. né? Passou muito rápido, então eu quero convidar vocês, a gente vai fazer logo uma outra live. Obesidade é uma temática muito importante e a gente tem que trazer mesmo, porque vai ajudar muita gente. Então, eu queria falar para vocês que a coalizão, que envolve as 23 associações de diabetes, que são 21 mais 2 institutos, a gente está junto nisso. Então, as questões de obesidade, nós somos a coalizão, junto com a ABESO, nós somos parceiras, e a gente espera que as coisas aí para frente, as coisas melhorem, que a gente tenha uma medicação para tratar, que a sociedade também consiga reconhecer a obesidade como uma doença crônica, como a Márcia aqui da Associação de Nova Friburgo comentou. Então, é super importante falar, sim, que a obesidade é uma doença crônica e ela precisa, sim, de tratamento. Então, assim, o Dia Mundial da Obesidade, ele tem a intenção, ele foi criado com o objetivo de incentivar soluções práticas para ajudar as pessoas a alcançar e manter um peso saudável, realizar o tratamento adequado e reverter a questão da incidência e da prevalência da obesidade. Tem muita coisa ainda para fazer, tem muita coisa que a gente precisa desmistificar aí pela frente, a questão dos chás, como vocês já ouviram, e muita questão, a questão da doença em si também. Então, eu queria, para a gente encerrar,
Eu quero super agradecer a doutora Jaqueline Risoli, a Bia por estar aqui, elas compartilharam o conhecimento delas, a experiência delas também. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram nessa live, a gente aprendeu muita informação e espero que vocês, cada um na sua posição, no seu momento, possa fazer alguma mudança no seu estilo de vida para realmente reverter para si próprio, para que a sua saúde melhore cada vez mais. Essa live ela vai ser salva em poucos minutos e você vai poder compartilhar em suas redes no YouTube e também no Facebook, ela vai estar aqui. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. O canal está aberto. A doutora Jaqueline e a Bia serão convidadas sempre para estar aqui com a gente. Elas são duas fofas, pessoas queridas, elas sabem disso. A Bia eu já conheço há anos, a Jaque um pouquinho de ano passado para cá. Então, quero super agradecer e eu espero que vocês possam visualizar. A gente tem as nossas próximas lives vão ser cada vez, uma vez por semana, a tendência é essa. A coalizão surgiu com o intuito de ajudar muito mais as pessoas com diabetes e com obesidade a ter o seu tratamento adequado, e eu espero que vocês possam apoiar as nossas ações, as nossas iniciativas, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, Vozes do Advocacy. Então, eu espero estar com vocês em breve novamente, daqui mais ou menos umas 2 semanas. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Até Boa a próxima. noite.